Doutores, doutoras, gente minha, eu que sou Cláudia Rick, os cumprimento afetuosamente. Tem um convite aqui meio restrito que nós vamos mandar só para as pessoas que estão no perfil de um seminário, um workshop científico experimental para pessoas da área clínica. Estou falando de médicos, psiquiatras, médicos da área de saúde mental e de desenvolvimento nessa área, psicólogos, psicoterapeutas, mentores credenciados pela Universidade Quantum e pela Quantum House em estresse pós-traumático complexo, em superação de estresse pós-traumático, né, e complexo, em alto amor, saúde relacional, reprogramação pessoal. Vocês sabem quem são. Então, pessoas realmente credenciadas, mentoras em instituições que as permitam ser reconhecidas como clínicas experientes. Eu tenho 35 lugares. Eu já tenho quase metade ocupada pela própria equipe deste workshop científico experimental em que o Sam Vaknin ensina como é que a gente trata psicopatas e narcisistas. Eu tenho bastante material no meu YouTube, vocês que conhecem meu trabalho sabem que a desordem de personalidade psicopata e narcisista requer um pouco de conhecimento específico. Não é como o narcisismo de Freud, que a gente é meio egoísta, é uma desordem de personalidade que entram jogos muito específicos, dificuldades muito grandes, e esta coisa é construída em trauma de infância. Eu não posso dizer ninguém, mas pouca gente no mundo sabe tratar disso e quase nada funciona. Eles são abusivos, eles são traidores, eles podem ter problemas com a lei, eles podem ser agressivos fisicamente, eles destroem a própria vida, eles têm ciclos de depressão, também diferente do bipolar, o borderline, que é um outro tipo de desordem de personalidade, tem ciclos de euforia e depressão. Então é um caso difícil. Quando eu vi o Sam Vaknin, que ele mesmo foi diagnosticado narcisista há cerca de 30 anos, ele fez uma fraude na Inglaterra ao mercado financeiro, foi preso e ali deram a ele o diagnóstico de narcisismo, pela segunda vez, segundo ele. E ele decidiu estudar isso. Ele disse, se eu tenho esse troço, como que faz? E quando ele foi estudar, ele não achou nada, porque não havia nada escrito decentemente, a não ser esse narcisismo freudiano, que é como se falar da bactéria que tem no intestino, que é salutar para o corpo e que pode não ser se crescer. E comparar isso a uma septicemia, que é uma grande infecção horrorosa. Isto é a desordem narcisista, psicopata, que o nome técnico é a desordem antissocial, né? Psicopata sociopata, borderline histriônico. Bom, quando esse homem foi então escrever um livro há 25 anos, junto com sua esposa, que continua sendo a mesma há 25 anos, que é a Lídia Hangelovska, também palestrante no Summit, vai ter o Summit de 8 a 11, 8 à noite e 9 a 11. E aí vem o trabalho com ele, Sam Vaknin, de 14 a 18, sobre terapia fria, como atender essas pessoas. Ele fez esse livro chamado Alto Amor Maligno, Narcisismo Revisitado, ainda está só em inglês, se Deus quiser no que vem eu consigo publicá-lo no Brasil. E a Lídia revisou, trabalhou, foi a editora dele, então essa coisa de uma relação com uma pessoa com uma desordem é muito desgastante. São raros os casos em que as pessoas se recuperam, eu conheço alguns, com muito esforço, muito tratamento, muita persistência, porque alguns programinhas inconscientes são muito difíceis para nós, que somos neurotypicals, temos uma codependência, temos um problema de dependência, podemos ser um pouco egoístas ou um pouco generosos, patológicos, que não tem borda, podemos ter problemito, tá certo? Uma desordem de personalidade não é um problemito, é um problemaço. E eu fui tomar esse curso na Áustria porque eu digo, bom, vamos ouvir o que esse cara tem a dizer. Eu fiquei muito impressionada com o curso. Eu fiquei verdadeiramente muito impressionada. Além de ser medical doctor, PhD em físico, PhD em filosofia, um cara extremamente contribuinte da ciência nos últimos 30 anos, ele é aquele paciente de câncer que vai descobrir tudo que tem para curar o câncer, sabe assim? Mas como o narcisismo incide em abusar do outro, você fala, não pode confiar nesse cara. Pois é, ele diz isso mesmo, se você tem um narcisista, você não pode confiar nesse cara. Eu ouvi bastante, viu? Estou fazendo negócio com ele, eu ouvi bastante, confio até a página 3, mas eu vou dizer, é um amigo para mim no meu coração, com bordas de uma maneira aquilo, como se destina a nossa relação, com muita seriedade, com muita adequação e cumprimento das promessas, e a Lídia, a esposa dele, que fala no Summit, ela tem a própria palestra dela, que é muito interessante de você ouvir, né?
O Quantum House Resilience Summit é o maior festival de resiliência da América Latina, que vai de 8 a 11, 9, 10 e 11. E ele fala meio período nesse festival, e ela tem uma entrada, uma palestra dela, como ela está usando o método Quantum. Ela também se formou comigo individualmente, e que foi muito legal. Eu estava na Itália por umas semanas, e ela veio e ficou na casa comigo, e eu dei um treinamento particular, e ela passou a aplicar em pacientes, e também o Sam Vaknin. E aí algumas pessoas na área de saúde mental internacionalmente começaram a entender o Quantum como um instrumento que é o futuro do ponto de vista de testes de comportamento e até de teste psicológico. Embora o Quantum não seja um teste psicológico, ele é baseado em neurociência, em resiliência, numa abordagem psicoterapêutica para a qual eu sou licenciada como cientista. Ele tem esta pegada para ajudar. E a Lídia Rangelovska tem uma super experiência com os outros e como é que você convive com o narcisista e distingue seu self. A palestra dela no Summit tem o tema aí, Reframing the Self, como você ressignifica seu self e se distingue, né? E às vezes você não está com um narcisista hoje, mas você vem de um núcleo narcísico, você teve pais egoístas ou mesmo disfuncionais, problemas graves em núcleos disfuncionais de alcoolismo, psicopatia, agressões, e essas coisas deixam marcas. Como que você se redesenha? É legal, porque mesmo que você não esteja casado ou casado com um narcisista ou um psicopata, que é o caso dela há 30 anos, né? Ela descobriu como faz isso e eles juntos vêm contar pra gente no Summit. Então vem aí esse convite que eu estou fazendo para vocês que são de área clínica. Tem umas pequenas necessidades de você preencher, uns pré-requisitos, tem que ser da área clínica, a gente vai pedir seu certificado, conversar um pouco com você para você poder entrar, são só 35 lugares. E um seminário de 5 dias, vai de quarta a domingo. Você vai aprender. Aí eu coloquei no primeiro dia aqui, como eu fiz o curso na Áustria, e então me aproximei deles e venho estudando há 10 anos esse assunto. Eu digo, Sam, no primeiro dia, não vamos começar já no tratamento, porque a gente parte do pressuposto que está todo mundo na mesma página. Todo mundo sabe o que é narcisista cerebral, o que é narcisista somático, e o que é o encoberto, e o que é o frágil. E as pessoas não sabem. Então vamos conceituar e trabalhar e dar exemplos, porque aí vocês vão enxergar, vão se formar e vocês vão ser a primeira tribo brasileira de clínicos capacitados a falar sobre isso, tanto com as especializações que vocês fazem comigo, quanto com essa especialização. Eu não estou ganhando dinheiro com isso, toda essa remuneração é para fomentar, para poder remunerar a vinda dele, deste treinamento de 35 pessoas. Ele está pagando a passagem dele, ele está pagando a estadia dele, ele está pagando inclusive a palestra dele no Summit. E então a gente fez esse combinado. Ele vem, eu mandei a passagem, patrocinei, vou produzir isso, dar o espaço, contratamos os tradutores simultâneos, o equipamento, a produção, porque é sensacional, é o que há de mais poderoso e mais moderno em saúde mental. Quem é psiquiatra e lida com desordens de personalidade tem que vir fazer. Os psiquiatras precisam de uma informação técnica e científica mais up-to-date. Mas especialmente todos os clínicos, psicólogos e terapeutas, até para você escolher se você quer ou não atender isso. A terapia é fria, vocês, por favor, vejam a programação aqui, ouçam o vídeo que o Sam Vaknin fez e que a gente legendou para vocês. Lê um pouco sobre o assunto para você ver. Na verdade, você vai trabalhar com uma estratégia muito específica para realmente a pessoa se livrar das mecânicas, dessa espécie de estresse pós-traumático que ela desenvolveu, ou ele desenvolveu, sendo narcisista e sendo psicopata, para se defender de sua família perigosa, ou para ter mecanismos de defesa próprios de estresse pós-traumático complexo, mantendo essas maniazinhas de controle e poder, de mentira, de falta de seriedade, de falta de responsabilidade, até mesmo de crime, né? Porque são recursos de defesa obsoletos que ele precisou aos 4 anos de idade, mas que a gente trata para ele deixar de precisar. Diz o Sam Vaknin, e conta o grupo controle deles pela Europa, que eles fizeram um grupo controle com 40 pessoas. Ele é muito humilde, ele é muito sério, ele diz, olha, isso não pode ser tido e havido já como uma coisa científica. Então ele chama de experimental, é um workshop científico experimental, ainda não validado. Ele que tem muitas das partes da obra dele incluídos no DSM, que toda a linguagem de superação de narcisismo que vocês usam, que vocês conhecem, foi ele quem cunhou há 25 anos. Seja a triangulação, o contato zero, o hoovering, o love bombing, todas essas coisas é linguagem de Sam Vaknin, porque ele mostrou como é que o interno de um narcisista funciona.
e da psicopatia, e as diferenças entre um e outro, porque eu falei dos tipos de narcisista. Quando a gente fala de psicopata é outra coisa, quando a gente fala de borderline é outra coisa, quando a gente fala de histriônico é outra coisa. Tem comorbidade, psicopata narcisista borderline. Então a gente que é clínico, a gente que é profissional da área, profissional de saúde mental, tem que saber isso. E como a gente está falando de Quantum House, método Quantum, com os melhores do mundo, eu tive que convidar para trazer para vocês isso, para a gente continuar investindo em educação, em ciência, em certificação, em capacitação e discernimento, capacitação técnica, né? Vejam todo o material aqui, por favor, escrevam depressa. Tem uma única pessoa, que é a Bela Ricken, que está produzindo e vai atender vocês e pegar o material para a gente confirmar a sua inscrição. A inscrição custa $500, a gente traduziu isso em R$1.970. É de graça, porque o que eu paguei para ir até a Áustria, falando inglês corrente, vocês aqui vão ter em São Paulo, na Zona Sul, com tradução simultânea, com almoço e coffee break, das 10 da manhã às 7 da noite, do dia 14 ao dia 18. Então, essa é a minha contribuição para a ciência brasileira. Com os melhores eu poderia fazer esse treinamento. Eu, pessoalmente, gosto de fazer atendimento de Cluster B? Não, eu sou melhor para atender sobreviventes. Eu sou muito empata. Eu tenho uma história muito mais de codependente, de generosidade. Do meu rapport foi muito mais para ser abusada do que para pôr limite, mas eu já curei. Então eu atendo algumas pessoas, acho difícil, não é o meu mais natural. Acho difícil, não. Preciso estar atenta, é como quando você vai fazer uma coisa que você não faz todo dia, mas que você sabe fazer bem, que se precisar você vai e faz. Então, mas uma coisa aconteceu comigo, mesmo atendendo muito espaçadamente um ou outro Cluster B, eu como clínica estou voando. Porque ao atender qualquer pessoa, parece que eu ganhei um olho eu ganhei um olho a laser, eu enxergo, eu tenho um raio-x, eu tenho uma ressonância magnética, com o método Quantum, com a minha experiência clínica. E com esta visão de 5 dias na Áustria, que vocês vão ter aqui em São Paulo, no Brasil, de 14 a 18 de novembro de 2018, pensa numa capacitação. E também aumentou minha autoestima, porque quando a gente se capacita com coisas mais elevadas, a gente sabe que pode mais, a gente relaxa, a gente não precisa se provar tanto. É um treinamento extremamente estratégico, você não vai fazer a terapia convencional. E nós falamos de vários modelos, várias coisas terapêuticas que eu já estudei e fiz. E aí vai da constelação familiar, a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, todas as escolas terapêuticas, logoterapia, que você imaginar, aparecem numa forma de a gente pontuar e entender por que Cold Therapy, a terapia fria, tem uma pegada que funciona para desmontar estresse pós-traumático. É sensacional. Nós precisamos realmente fazer essa seleção. Eu peço que vocês se mexam rápido, recebam o material e mandem os seus documentos para a gente poder aprovar e fechar essa tribo de 35 pessoas, mais nós ali da produção, para a gente fazer um grande evento e certificar vocês, Sam Vaknin pessoalmente lá com aquele certificado grandão, vocês poderem ter esse presente, né? Porque eu acho que a gente melhorar aí. Ter conhecimento é cura, hein, gente minha? Conhecimento também é poder. Este é um mundo, para terminar, que está numa epidemia narcísica, uma epidemia de disfuncionalidades, e tem pouca gente no Brasil que sabe falar sobre isso. Eu gostaria de habilitar as primeiras pessoas que vão poder falar sobre isso, trabalhar com conhecimento de causa, melhor preparados. E, de novo, é uma honra e um orgulho para mim, para Quantum House, agradecendo desde já a confiança do Sam Vaknin, da Lídia e de vocês todos. Beleza, gente minha? quantumhouse.com/plataforma, já está à venda esse curso lá, mas faz contato para a gente poder, no celular que eu estou deixando aqui, para você poder falar com a Bela e a gente confirmar a sua seleção, a sua documentação e o seu credenciamento para poder participar, tá bom? Beijo grande, até breve!